Boa tarde, o meu nome é Luís Miranda, eu sou engenheiro civil no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa. Eu concluí recentemente a minha tese de doutoramento relacionada com medidas de mitigação da liquefação em túneis imersos e esta apresentação vai se dividir em duas partes. Na primeira parte, vou-vos falar de aspectos gerais dos túneis imersos e depois, numa segunda parte, vamos referir o dimensionamento dos túneis imersos e também vou-vos apresentar um caso de um túnel imerso na região de Lisboa. Aqui deixo-vos só o meu e-mail e também a minha página no ResearchGate e, portanto, os túneis imersos são uma das formas mais eficientes de atravessar uma linha de água porque são túneis superficiais, o que vai minimizar as pressões impostas pela água sobre o túnel e permite também reduzir o comprimento do túnel. Temos ainda menores inclinações nos acessos do que em túneis subterrâneos. Por outro lado, as suas secções transversais também são versáteis e, portanto, são flexíveis tanto para tráfego rodoviário como para tráfego combinado rodoviário e ferroviário. É possível executar estes túneis na maioria dos terrenos, incluindo em materiais aluvionais moles e solos soltos permeáveis no fundo do mar, onde o uso de tuneladoras não é, obviamente, recomendado. E como a construção é feita em terra, estes túneis têm uma qualidade elevada de construção. Aqui temos uma figura de um layout de um túnel imerso, traçado de túnel imerso, que inclui, normalmente, portanto, temos uma secção central por baixo da linha de água, formada por uma série de elementos pré-fabricados com entre 100 a 200 metros de comprimento. Portanto, têm normalmente o mesmo comprimento para facilitar a construção e a colocação. E estes elementos são desenhados para flutuar e, portanto, vão ser transportados até ao local do túnel, onde são descidos para esta vala no fundo da linha d'água e onde é feita depois a sua ligação. A vala é então aterrada e o interior do túnel é concluído. Nas margens, normalmente temos um túnel escavado a céu aberto, que termina nas estruturas de entrada do túnel, por exemplo, edifícios de ventilação, quando o alinhamento vertical está a cerca de 5 a 6 metros da superfície. E a partir daí temos rampas que fazem a ligação à superfície. No entanto, o túnel imerso também se poderá ligar diretamente a um túnel subterrâneo. Em termos de declives máximos dos túneis imersos, no caso dos túneis rodoviários, temos um declive máximo de entre 5% a 6%, e para o tráfego ferroviário este declive é mais baixo, é da ordem dos 1,6%, podendo vir até 2,5% no caso de comboios de alta velocidade e 3,5% no caso de sistemas de metro. O gradiente mínimo na direção longitudinal é de 0,05% para garantir a drenagem do túnel e na direção transversal adapta-se normalmente um gradiente de cerca de 2%. Aqui temos uma secção retangular túnel imerso que é proposta para a terceira travessia do Tejo, como propusemos e que vamos apresentar na segunda parte desta apresentação, mas gostava de referir que, portanto, esta secção retangular do túnel imerso é uma secção, em betão armado, é uma secção que se adequa bem ao espaço requerido pelo tráfego rodoviário e ferroviário. Com esta secção nós conseguimos minimizar o espaço de ar sem utilização e, portanto, vamos precisar de menos peso de betão para evitar que o túnel flutue e conseguimos reduzir o custo do túnel. Em relação a uma secção circular, as vantagens aumentam quando aumentamos o número de vias rodoviárias ou caso tenhamos transporte rodoviário e ferroviário. Por outro lado, é mais vantajoso em termos de custo adicionar largura ao túnel do que altura, porque o aumento da altura vai aumentar muito a quantidade de terreno que é necessário escavar e, portanto, faz com que os acessos ao túnel tenham de ser escavados a uma maior profundidade. Em túneis com dois sentidos, como é o caso deste, para evitar acidentes, normalmente cada sentido vai corresponder a uma célula. Normalmente temos também uma célula separada que permite a saída das pessoas do túnel em caso de emergência, portanto, em que a pressão vai ser superior para evitar a entrada de fumo nesta célula, e esta célula serve-se a partir de portas de emergência que são espaçadas cerca de 100 metros em cada célula adjacente. Nesta célula também podemos colocar serviços que incluem a ventilação, acima ou abaixo do espaço dos peões, e pode ser utilizada para peões e ciclistas, como no caso desta figura, portanto, em que temos uma largura tal que permite acomodar uma ciclovia. Portanto, que tipos de túneis existem quanto aos materiais utilizados? Temos túneis imersos, os túneis imersos metálicos, que podem ser monolíticos e de casca simples ou de casca dupla. No caso dos túneis de casca simples,
estes túneis são constituídos por uma casca exterior, que depois vai ser reforçada internamente nas direções longitudinal e transversal e funciona estruturalmente em conjunto com o revestimento interior em betão armado. Esta casca exterior tem que ser protegida contra a corrosão. No caso de túneis de casca dupla, normalmente para túneis de maior diâmetro, eles são constituídos por uma casca interior, que funciona estruturalmente em conjunto com o revestimento de betão armado interior, e temos também uma casca exterior, que vai ligar à casca interior através destes diafragmas transversais, e este espaço entre as duas cascas vai ser preenchido com betão, impedindo assim a encurvadura dos diafragmas, e por outro lado também serve de balasto, portanto de peso, para impedir a flutuação e vai proteger a casca interior da corrosão. Os túneis imersos metálicos têm uma boa resistência à pressão exterior, uma vez que, neste caso, a grande maioria das secções está em compressão, e por outro lado, a construção deste tipo de túneis também é uma construção rápida. Em termos de transporte, portanto, são leves para relocar a distâncias consideráveis sem necessidade de canais profundos. Além disso, a casca metálica constitui também uma barreira impermeável. E temos ainda, os túneis têm ainda de utilidade adicional, portanto, que é importante em caso de eventos sísmicos. Como desvantagem, o custo do aço é mais elevado que o custo do betão armado. E, portanto, daí temos também túneis imersos em betão armado. Os túneis imersos em betão armado permitem um bom equilíbrio entre a resistência e o peso e a facilidade de construção. Normalmente, tanto as lajes superior e inferior e as paredes exteriores dos túneis têm cerca de 1 metro de espessura e as paredes interiores terão entre 30 cm e 70 cm de espessura. Podemos ter túneis imersos em betão armado com elementos monolíticos, em que, portanto, temos uma estrutura contínua que funciona como uma viga e pode ser adicionado pré-esforço permanente para resistir aos momentos fletores aplicados e prevenir a rendilhação. Neste caso, o túnel tem uma membrana impermeável externa e as juntas entre elementos vão permitir a articulação do túnel. São também túneis, neste caso, que são facilmente adaptáveis a variações na altura ou na largura da secção, o que é útil, por exemplo, em áreas de estacionamento de emergência. Depois podemos também ter túneis imersos em que os elementos são segmentados de 20 em 20 ou de 25 em 25 metros. E, portanto, tem a vantagem de permitir evitar a fissuração devido à alteração térmica inicial do betão e também a passagem da água, além da penetração de cloretos, que poriam em causa a durabilidade do betão. Permitem também evitar a existência da membrana impermeável externa, o que tem custos elevados associados e também tem um tempo de colocação. Portanto, os segmentos são temporariamente pré-esforçados longitudinalmente para permitir a sua flutuação, transporte e imersão, e este pré-esforço é usualmente cortado depois do elemento ser colocado. O túnel, portanto, fica então articulado nas juntas entre segmentos e reduz assim os esforços de flexão. No entanto, este pré-esforço também pode ser permanente em regiões sísmicas, o que se traduz numa resistência longitudinal adicional. No caso de ser permanente, temos esforços na estrutura do túnel mais elevados, portanto, deformações também mais elevadas nas juntas entre elementos, e pode levar à necessidade de instalar juntas sísmicas nas juntas entre elementos ou nas extremidades do túnel. Como desvantagens desta secção, temos uma menor resistência a pressões mais elevadas e temos também um maior número, o que é importante em túneis mais profundos, não é? E temos também um maior número de juntas dos elementos segmentados, que pode ser prejudicial em regiões sísmicas, se houver a abertura destas juntas e a passagem de água. Depois temos ainda os túneis imersos mistos, em que temos uma combinação de duas cascas de aço preenchidas com o betão, em que o betão é ligado ao aço através de conectores. Neste caso, a solução é uma solução muito robusta, é uma solução dúctil e eficiente, temos elementos estruturais de pequena espessura e permite acomodar deformações elevadas, o que é importante para a resistência à ação sísmica. Permite também resistir a pressões elevadas, o que é relevante no caso de túneis imersos profundos. No entanto, temos algumas desvantagens, nomeadamente a necessidade de peso adicional para evitar a flutuação, o que pode ser conseguido através de caixas de balasto externas sobre a secção ou internas sob a via. Por outro lado, a casca de aço interna não é tão flexível para as aberturas que são necessárias num túnel rodoviário moderno e, neste caso, o fogo tem grande importância, pois pode afetar a resistência da secção, uma vez que a casca interior aqui nestes túneis é muito importante.
No entanto, pode sempre ser aplicada uma camada de proteção ao fogo a esta casca interior para reduzir os danos. Então, como é que são ventilados os túneis imersos? A ventilação nos túneis imersos é importante, de facto, na medida em que vai influenciar o dimensionamento da secção transversal do túnel. Portanto, o sistema de ventilação vai fornecer ar fresco ao túnel e, portanto, vamos manter as emissões de escape abaixo de determinados limites que são seguros para os utilizadores. Por outro lado, o sistema permite também controlar o fumo e a subida da temperatura em caso de incêndio e, portanto, vai expelir o fundo do túnel e direcioná-lo para longe dos utilizadores para que estes possam escapar. Em termos de ventilação, temos o sistema longitudinal, que usa a célula de tráfego para o fluxo de ar. Portanto, podem utilizar-se ventiladores no teto, como vemos aqui e aqui, em que o ar vai entrar por um dos embocalhamentos do túnel e depois irá sair pelo outro embocalhamento. E, portanto, para evitar o aumento da altura do túnel, não é, para a colocação dos ventiladores, normalmente o que se pode fazer é colocar nichos, como neste caso na laje superior do túnel, embora nesse caso isto possa envolver um maior número de ventiladores de menor diâmetro. Também uma alternativa dentro do sistema longitudinal de ventilação é o sistema de Saccar, em que os ventiladores estão localizados num edifício acima do túnel e vão direcionar o ar para o túnel a alta velocidade e, portanto, vai-se poupa-se assim espaço no túnel e simplifica-se a manutenção dos ventiladores, umas vezes que estes não estão no interior do túnel. Portanto, este sistema longitudinal não necessita de espaço extra no túnel e os ventiladores não necessitam de funcionar em contínuo, dado que há uma ventilação natural produzida pelo deslocamento do tráfego. E, portanto, é apropriado para túneis com um comprimento entre 4 e 6 km, no caso de túneis rodoviários, que dependerá também da porcentagem de veículos pesados e do nível de emissões poluentes destes veículos. Para túneis de comprimento superior, os níveis de poluição já podem ser excedidos e então temos de recorrer aos sistemas de ventilação transversal. Nos sistemas de ventilação transversal, temos o sistema semi-transversal, em que, portanto, células adicionais vão fornecer ar limpo, que é introduzido ao longo do túnel a alturas reduzidas, ou lateralmente às células de tráfego, ou mesmo por baixo delas, portanto, lateralmente através destas grelhas. Num túnel retangular, normalmente é preferível que isso aconteça lateralmente, uma vez que o custo, como vimos, de alargar a secção é inferior ao custo de aumentar a altura da secção. E, portanto, neste caso do sistema semi-transversal, o ar poluído vai ser descarregado nos embocalhamentos de forma semelhante ao sistema longitudinal. No entanto, de qualquer maneira, vai aumentar a área de secção transversal em cerca de 30% e, portanto, vamos ter um aumento do custo do túnel. As células de ventilação não podem ser usadas como células de emergência, dada a elevada velocidade do ar. No caso do sistema transversal total, portanto, o ar é introduzido de forma semelhante ao que vimos aqui no sistema semi-transversal. No entanto, o ar poluído vai ser removido através de tubagens ou de novas células e, portanto, temos também um aumento da secção transversal. No túnel circular, o espaço acima e abaixo da via pode ser utilizado neste sentido. Em caso de incêndio, os sistemas transversais permitem remover o fumo diretamente na localização do incêndio, o que é uma vantagem. E, portanto, como é que são feitas agora as ligações entre os elementos num túnel imerso? Estas ligações são feitas através de juntas, portanto, uma vez que os túneis imersos são estruturas rígidas na direção longitudinal, o objetivo das juntas vai ser permitir a articulação do túnel e impedir totalmente a entrada de água no interior do túnel. Os túneis metálicos normalmente têm maior capacidade de extensão longitudinal, devido à utilidade do aço, portanto são menos sensíveis a deformações que os túneis em betão, e podem ser contínuos e com juntas especiais com as estruturas de saída ou com juntas com mangas. No entanto, também atualmente têm também, tal como os túneis em betão armado, juntas flexíveis de borracha e shear keys. Portanto, estas juntas flexíveis de borracha têm flexibilidade suficiente sem perder a capacidade de selagem, transmitem apenas forças de compressão. Para prevenir a deformação por corte e, portanto, também que é desejável para mantermos o alinhamento e a selagem, então utilizamos as shear keys, como veremos em seguida. Portanto, temos diversos tipos de juntas entre elementos,
como podem ver aqui, não é? Entre elementos, entre segmentos do túnel que dividem um elemento, portanto estas aqui com menor espaçamento. Temos também juntas terminais no final da secção imersa do túnel. Temos juntas de fecho, que são as últimas a serem executadas na parte imersa do túnel, e podemos ainda ter juntas sísmicas e juntas construtivas e entretenagens que são sempre de evitar. No que se refere às juntas entre elementos, apresentamos aqui a imagem de uma junta gina entre elementos, entre dois elementos, e, portanto, para formar a ligação entre dois elementos numa junta, portanto, coloca-se esta junta de borracha no perímetro exterior do túnel, que ela é composta, esta junta é composta por um nariz de menor rigidez e por um corpo com maior rigidez, e à medida que os elementos são aproximados, este nariz vai tocar a face do elemento oposto. E, portanto, temos uma selagem inicial que vai permitir drenar a água no espaço entre as anteparas dos elementos. Estas anteparas dos elementos são colocadas em cada extremidade do elemento para o tornar impermeável. Portanto, a pressão da água entre anteparas vai diminuir, não é? Mas, ao mesmo tempo, a pressão da água está a ser aplicada na sua totalidade no extremo livre do elemento. E, portanto, o novo elemento vai aproximar-se cada vez mais do elemento já colocado e a compressão na junta gina vai aumentar e, portanto, agora vai ser suportada pelo seu corpo mais rígido. Depois da junta gina, normalmente, está aqui representada também, instala-se uma vedação ômega do lado interior desta junta e constroem-se as shear keys, que impedem o deslocamento vertical ou horizontal relativo entre os elementos. Depois da vedação ômega estar posicionada, executa-se ainda esta secção de betão interior, que vai proteger a vedação ômega, que é contínua com um dos elementos e que tem um espaço para contração e expansão em relação ao outro elemento. Estas juntas podem absorver até cerca de 2 cm de deslocamento, o que pode ser suficiente para regiões de atividade sísmica moderada. Em termos de juntas entre segmentos, elas, como já vimos, estão espaçadas entre 20 e 25 metros para permitirem a articulação da estrutura em caso de assentamento e, portanto, vão limitar os momentos fletores longitudinais. Nestas juntas, a rotação é permitida, mas o deslocamento vertical ou horizontal de um segmento em relação ao outro é restringido por esta forma da junta. Na junta temos normalmente um waterstop injetável, com cauda de cimento, e podemos ter ainda uma segunda vedação hidrófila do lado interior, portanto, que em neoprene ou então em HDPE do tipo A. Quanto às juntas de fecho, as juntas de fecho são as juntas finais, como vimos, formadas entre dois elementos, ou entre um elemento e a estrutura de aproximação do túnel. Portanto, para estas juntas de fecho, normalmente costuma deixar-se um espaço entre meio metro e 1,5 metro, que é completado ou por uma junta in situ, ou por um segmento pré-esforçado, ou mesmo por uma junta executada a seco, caso o túnel imerso seja colocado antes das estruturas de aproximação estarem completas, e no caso desta figura que apresentamos aqui, portanto, a junta de fecho é preenchida por um segmento em V, que vai tirar vantagem da diferença de pressão entre a laje superior, a pressão hidrostática, não é? Entre a laje superior e inferior, e que permite, portanto, dar maior estabilidade ao segmento uma vez ligado ao túnel. Temos ainda as juntas terminais e as juntas sísmicas. Portanto, as juntas terminais vão ligar o túnel imerso ou o túnel escavado a céu aberto ou o edifício de ventilação e são usualmente semelhantes às juntas entre elementos, mas podem permitir uma maior rotação, apoiar o final do túnel imerso, acomodar grandes deslocamentos sísmicos, como no caso desta junta sísmica que aqui se mostra nesta figura que foi utilizada no TBT em São Francisco, e podem ainda constituir uma junta de transição para o túnel subterrâneo. No que se refere às juntas sísmicas, as juntas sísmicas têm como objetivo manter a integridade e a impermeabilidade do túnel durante um evento sísmico e, portanto, em zonas de sismicidade moderada, as juntas normais entre elementos e terminais são suficientes para acomodar os movimentos sísmicos esperados. No entanto, em zonas de alta sismicidade, há o risco de que haja deslocamentos nestas juntas que levem à entrada de água e inundação do túnel e, portanto, podem colocar-se juntas sísmicas das juntas entre elementos, ou então colocar uma única junta sísmica em cada entilhamento do túnel. Como vemos aqui, uma junta sísmica entre elementos, elas têm um mecanismo que impede uma abertura da junta, tal que leva à infiltração da água. Portanto,
Normalmente colocam-se barras ou cabos de crash force, como vemos aqui, e estes cabos não são tensionados inicialmente, portanto só vão ficar ativos com a abertura da junta e com a introdução de tração do sistema. Portanto, eles podem permitir uma pequena tração, mas nunca mais do que a junta Gina poderá tolerar. Em termos das shear keys, como dissemos, elas têm como objetivo reduzir os assentamentos diferenciais entre os elementos e entre os segmentos, no caso de túneis com segmentos, e também evitar danos nas juntas de impermeabilização e, em último caso, a infiltração da água. Portanto, normalmente, ao permitir que ocorram alguns assentamentos antes da instalação das shear keys, consegue-se reduzir os esforços nas shear keys. Em túneis em betão armado, elas estão localizadas no interior da vedação óbvia, nas paredes e na laje inferior, e em túneis metálicos, se tiverem juntas flexíveis, elas localizam-se também no contorno de betão armado, no interior da casca de aço. Portanto, como temos diversos tipos de shear keys, entre as quais as shear keys metálicas, que podem ser constituídas por secções em I ou fechadas, em cima de uma placa de base que é ligada ao elemento. Estas shear keys verticais têm 3 partes, portanto, 2 fixas a um elemento e a outra fixa a outro elemento, e a altura de cada uma andará à roda de 1/3 da altura da secção. Portanto, assim, dada a sua pequena altura e o carregamento excêntrico, temos elevados níveis de tensão na fibra extrema da shear key e, portanto, requer uma quantidade significativa de armadura horizontal e de barras de alta resistência para fixar a nossa placa da shear key à estrutura de betão do elemento. Depois temos também as shear keys de meia junta. Como já vimos, para o caso dos segmentos do túnel imerso, e, portanto, elas constituem uma solução simples para estes elementos segmentados. Como a espessura da secção, normalmente para as paredes exteriores é cerca de 1 metro, portanto temos aproximadamente meio metro de secção pode ser utilizada para resistir ao esforço transverso. No entanto, a dificuldade está em determinar qual a largura útil na transmissão do esforço transverso, devido aos efeitos de shear lag, uma vez que para vãos de 10 metros e superiores, estes efeitos tornam grande parte da meia junta inútil, uma vez que a transmissão de esforços faz sobretudo nas zonas próximas das paredes da secção. E, portanto, e por isso mesmo, temos as shear keys pontuais, portanto, que são uma solução atrativa, pois as ligações, neste caso, estão também nas paredes. E, portanto, que é a zona mais apropriada para a transferência dos esforços de corte. Portanto, neste caso, não vai haver efeitos de shear lag nas lajes e as juntas acabam por ser, estas shear keys acabam por ser as que têm maior capacidade de transmissão de esforços de corte. Nas juntas entre segmentos, como as shear keys são colocadas, portanto, em encaixe no final do segmento anterior, devem ser considerados os efeitos da variação da temperatura e em áreas sísmicas, estas shear keys devem ter utilidade suficiente para resistir às tensões locais elevadas devido a ações dinâmicas, pelo que é recomendado o uso de shear keys metálicas ou então de placas de aço nas superfícies de apoio das shear keys. Então, que escavações e que aterros é que normalmente é necessário realizar na construção de um túnel imerso? Portanto, a escavação num túnel imerso permite construir uma vala no leito da linha de água, onde depois os elementos do túnel serão colocados. O material removido é geralmente constituído por depósitos de solos moles, aluvionares ou fluviais. Argilas duras e alguns tipos de calcário também se conseguem remover. No entanto, o material rochoso com maior rigidez poderá ser ainda removido com explosivos ou máquinas especiais, caso sejam apenas intrusões isoladas. Caso contrário, se o material rochoso tiver uma maior expressão, então a solução em túnel imerso provavelmente não será a mais adequada. Em termos da vala, a base da vala terá usualmente uma largura superior em cerca de 5 metros à largura do túnel imerso, e os declives laterais da vala, portanto, variam de acordo com o material, sendo que teremos declives entre 1/5 e 1/8, portanto, vertical para horizontal, no caso de lodos, 1/3 a 1/5 no caso de argilas e siltes, 1/3 para areias e 1/1 a 1/2 no caso de argilas duras e rochas francas. Portanto, vamos ter uma vala com cerca de mais de 100 metros ao nível de largura ao nível do leito e, portanto, a quantidade de material escavado é muito elevada. E, portanto, o uso deste material como material de aterro vai ter um impacto significativo tanto no custo como a nível ambiental. Depois temos também a escavação associada aos túneis de aproximação ao túnel imerso e a escavação para a construção eventual de uma bacia onde se executam os elementos do túnel imerso, antes da sua imersão. No que se refere
à fundação dos túneis imersos. Os túneis imersos são normalmente fundados em terrenos com mais características de fundação, mas são os ideais para este tipo de terreno, não é? Porque as cargas que eles transmitem ao solo são muito ligeiras. E, portanto, a solução de fundação pode ser simples. Normalmente, não é possível, devido às tolerâncias dos equipamentos de escavação, colocar um túnel diretamente sobre uma superfície escavada, não é? Porque as irregularidades desta superfície podem levar a um alinhamento incorreto do túnel e a condições de carga não desejáveis. Assim, normalmente, colocamos uma camada fina de material entre o túnel e o terreno. E esta camada fina de fundação pode ser em areia. Temos dois processos para construir a camada em areia, os jatos de areia ou o fluxo de areia. Pode ser uma camada de cascalho, ou podemos ainda ter uma fundação com injeções de calda de cimento e, finalmente, podemos combinar as duas últimas. Esta fundação pode ser colocada de duas formas. Portanto, os elementos do túnel são colocados em apoios temporários e depois o espaço entre esses elementos e o terreno é preenchido e os apoios são removidos, no caso das fundações em areia, ou então é colocada uma camada de fundação na base, de forma controlada, e depois os elementos são diretamente colocados sobre esta camada, no caso das fundações em camada de cascalho. Portanto, as fundações em camada de cascalho ou com injeções de calda de cimento são normalmente favorecidas em relação às fundações em areia, no caso de regiões de sismicidade elevada. Aqui apresenta-se o exemplo de uma fundação em areia pelo método dos jatos de areia. Portanto, os jatos de areia são realizados a partir de um equipamento que se move na lateral do elemento, sendo o elemento do túnel vai ser temporariamente apoiado acima do leito, no elemento anterior, numa das extremidades, e em dois macacos na extremidade oposta. E, portanto, está a cerca de 60 cm a 1 metro do leito. No caso do método do fluxo de areia, é feito, portanto, deste método, há aqui uma bombagem, portanto, de uma mistura de areia e água, através de uma tubagem que vai atravessar a laje inferior do túnel, em determinados pontos por debaixo do túnel. E, portanto, o objetivo é, nos dois casos, de preencher este vazio que existe entre o túnel e o terreno, sendo no caso do método do fluxo de areia, portanto, o nível de controle atingido é muito superior e, portanto, é o método mais utilizado. Este método permite também evitar o obstáculo à navegação, que é constituído por este equipamento para realizar o método dos jatos de areia e também temos ainda o custo da areia grossa. Portanto, como os tubos são colocados no interior das lajes e ligados a tubos exteriores, portanto, do lado de fora das paredes, não há ligação direta entre o exterior e o interior, em que poderíamos ter, poderia conduzir a inundações. No caso da fundação em cama de cascalho, tem um menor assentamento imediato, e, portanto, a sua maior vantagem está na sequência construtiva, portanto, porque a camada vai ser colocada antes do elemento e, portanto, pode ser limpa ou reparada antes da colocação do elemento, além do que vai-vos minimizar o tempo de colocação entre a fundação, o tempo entre a colocação da fundação e do elemento. E, portanto, evita-se a contaminação ou alterações da nossa camada de cascalho. A sua performance sísmica também vai ser superior, não é? Porque permite dissipar o excesso de pressão intersticial no substrato e reduzir o risco de liquefação. Portanto, o cascalho é mais caro que a areia, mas, no entanto, o custo da fundação é semelhante à fundação em areia, uma vez que não é necessária tubagem nem apoios temporários. O método de instalação é mais simples de aplicar tanto para maiores profundidades como offshore e é menos sensível a correntes. Portanto, o cascalho vai ser colocado através deste tubo, que é da que vem aqui, ou então é despejado de barcaças e vai ser alisado para depois obter aqui uma superfície uniforme. Portanto, pretende-se que esta camada tenha uma gradação uniforme para evitar a compactação e o ângulo de atrito andará entre os 35 e os 40 graus para garantir a estabilidade da camada. As camadas de cascalho tipicamente têm uma espessura entre meio metro e 1 metro e espera-se um assentamento total entre 1 a 2 cm para esta espessura. Depois temos ainda as fundações com injeções de calda de cimento, que é uma solução mais cara, e que normalmente é usada onde for difícil de executar qualquer uma das anteriores, nomeadamente, por exemplo, a grandes profundidades, onde há dificuldades na precisão das dimensões da camada, com correntes fortes, ou em regiões de sismicidade elevada, portanto, onde temos mesmo necessidade de uma camada de fundação estável. No que se refere às camadas de aterro, não é? Depois de colocar os elementos do túnel e a respectiva fundação, portanto, temos que aterrar o túnel, a vala em torno do túnel. E, portanto, o aterro que se coloca a meia altura, até cerca de meia altura, de cada lado do túnel,
chama-se aterro de travamento. Portanto, vai dar uma estabilidade inicial aos elementos do túnel, além de o fixar na posição. Portanto, ele deve ser colocado em camadas, de forma simétrica, de cada lado do túnel, para minimizar o desequilíbrio de forças horizontais e também eliminar o risco de movimento lateral. Esta parte horizontal do aterro de travamento normalmente estende-se 2 metros a partir da parede do túnel até começar o declive e, portanto, o material utilizado é um material limpo, durável, granular e permeável e deve-se compactar naturalmente debaixo de água. E a gradação do material também deve ser tal que ele não seja suscetível à liquefação. Acima do aterro de travamento, coloca-se o aterro geral, que não deve estar contaminado nem química nem organicamente. E também não deve ser coesivo para evitarmos perdas de material fino. Além disso, podemos também colocar um aterro técnico ou controlado não coesivo, portanto, um aterro técnico ou controlado não coesivo, de boa qualidade, adjacente ao túnel, que vai prevenir a consolidação a longo prazo do aterro geral. A vala normalmente é depois aterrada até ao nível do leito, não é? Para evitar alterações ao escoamento. Portanto, e para impedir o aterro de ser removido por alterações no leito da linha d'água ou arrastamento, normalmente coloca-se uma camada de proteção contra o arrastamento em cima do aterro. Esta camada pode estender cerca de 15 metros para cada lado do túnel. A camada de proteção sobre o túnel é normalmente uma camada de material rochoso, portanto, em que o tamanho do material vai depender do peso das partículas necessário para evitar o seu arrastamento pela corrente. Normalmente, para uma linha d'água corrente com uma navegação reduzida, uma camada de 75 cm de espessura será suficiente e para uma linha d'água maior, uma camada de 1,5 m de espessura é usual. Portanto, este material também deve ser duro e durável. O topo da camada de material rochoso normalmente é colocado ao nível do leito existente e também vai proteger o túnel de impactos e de eventuais danos causados, por exemplo, por âncoras de navios. Finalmente, é importante assegurar que, com camadas de diferentes materiais, cada camada vai ficar no seu lugar e, portanto, não vai haver migração de material entre diferentes camadas. E, portanto, são usados os critérios de filtro para garantir que há compatibilidade entre as diferentes camadas e, caso seja necessário, pode mesmo colocar-se uma camada de filtro. Portanto, resta-me agradecer a vossa atenção e queria só dizer-vos, portanto, na próxima apresentação iremos então falar mais em pormenor sobre o dimensionamento dos túneis imersos e depois vou-vos apresentar um caso de um túnel imerso que seria uma possível solução para uma terceira travessia do Rio Tejo aqui na região de Lisboa. Obrigado.